do verso 17 até o verso... Nós vamos ler o capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, o verso 20. O tema da nossa mensagem: sem a plena fé em Jesus, todos os homens estão perdidos, sem exceção. Esse, vamos dizer assim, é o argumento central do apóstolo Paulo aqui em Romanos, capítulo 2, do verso 17 em diante, o texto que nós leremos. Sem a plena fé em Jesus, todos os homens estão perdidos, sem exceção. Então, vou fazer a leitura, é uma leitura um tanto longa. Eu peço aos irmãos que procurem não se distrair, porque é uma leitura um pouquinho longa. Romanos capítulo 2, verso 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti que, não obstante a letra da circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem o sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar, meus irmãos. É um texto, como eu disse, longo e um texto para muitos difícil, mas nós buscaremos aqui explicar vamos dizer assim, o conteúdo central desse texto para a igreja. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é perfeita. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra fala aos nossos corações, ela revela a verdade sobre nós mesmos, mas especialmente, Pai, a tua palavra nos revela a necessidade que temos de Cristo Jesus. E pedimos, ó Pai, que essa necessidade de Cristo fique clara a todos os que estão aqui nesta noite, ó Deus. Porque sem Jesus todos os homens estão perdidos, sem exceção. Fala aos nossos corações e traz a tua salvação para o teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a carta aos Romanos, ela é uma carta muito profunda. E quando nós buscamos entender Romanos, buscar entender Romanos é sair do leite e ir para o alimento sólido. E é certo que nós cristãos, no começo da vida cristã, nós buscamos o leite, nos contentamos com o leite espiritual, mas com o passar do tempo, meus irmãos, nós precisamos do alimento sólido, e a epístola aos Romanos, ela nos traz este alimento sólido. Nomes importantes na história se converteram através da leitura de Romanos. Agostinho de Hipona se converteu lendo Romanos. Martinho Lutero, o grande nome da Reforma, se converteu lendo Romanos, e também o grande evangelista John Wesley se converteu lendo Romanos, além de muitas outras pessoas. Eu citei aqui nomes conhecidos, mas pessoas, vamos dizer assim, não famosas na história, anônimos, se converteram lendo Romanos. Essa epístola, meus irmãos, de fato, ela é muito profunda. A intenção de Paulo, quando escreveu Romanos, era uma intenção missionária. O apóstolo Paulo, ele era um missionário plantador de igrejas. Por onde o apóstolo passava, ele plantava igrejas. E Paulo tinha uma intenção, a intenção de Paulo era passar por Roma e chegar até a Espanha. Esse era o objetivo de Paulo, e Paulo queria o apoio dos irmãos da igreja de Roma, para que ele pudesse continuar a sua obra missionária. Então, para isso, ele escreveu esta epístola. E no texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, esse texto que vai do capítulo 2, do verso 17, até o capítulo 3, verso 20. A intenção de Paulo nesse texto, como ele era um missionário, a intenção de Paulo aqui é mostrar que sem Jesus, todos os homens estão perdidos, sem exceção. Esse é o objetivo central de Paulo aqui. É certo que Paulo diz aqui muitas coisas, que nós não teremos tempo de nos aprofundar nelas nessa noite, mas o centro da sua mensagem é esta: é mostrar que sem Cristo, todos estão perdidos, não há exceção. O judeu, ele entendia que toda a humanidade estava perdida, mas que ele, judeu, estava salvo. Esse era o pensamento dos judeus. Os judeus acreditavam nisso. Nós, judeus, estamos salvos, mas a humanidade toda está perdida. E se alguém quiser ser salvo, deve tornar-se judeu. E o apóstolo Paulo, nesse texto, mostra que até o judeu está perdido. Sem Jesus, toda a humanidade está perdida. E o judeu, ele não constitui uma exceção. Para sermos salvos, precisamos de Jesus, precisamos crer em Jesus. Amém, igreja? Todos precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vamos ver aqui os argumentos de Paulo. Paulo, ele usa especialmente 4 argumentos contra os judeus.
Se os irmãos observarem ali o verso de número 17, Paulo começa falando dos judeus. No capítulo de número 3, ele vai dizer, no verso 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Depois, no capítulo 3, verso 9, ele vai voltar novamente a falar a respeito da vantagem do judeu, mas, ou seja, o apóstolo está argumentando aqui contra os judeus para mostrar que tanto os judeus quanto qualquer ser humano sem Cristo está completamente perdido. Então, meus irmãos, primeiramente, buscando entender aqui a mente dos judeus, para os quais Paulo procura escrever em primeira mão, e depois no final da mensagem nós vamos aplicar a nós, porque alguém pode estar pensando, se Paulo está falando com os judeus, o que eu tenho a ver com isso? Mas nós vamos então aplicar aos cristãos os princípios que Paulo fala aos judeus, porque esses princípios se aplicam a nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, os judeus se consideravam salvos simplesmente por serem judeus. Esse é o primeiro ponto contra o qual Paulo procura argumentar. Os judeus se consideravam salvos simplesmente pelo fato de serem judeus. Veja ali o verso de número 17 do capítulo 2, Paulo diz assim, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, ou seja, o judeu ele se considerava salvo porque ele tinha esse sobrenome de judeu. Os judeus se consideravam salvos porque eles entendiam que tinham por pai Abraão. Nós lemos no início do nosso culto, Mateus capítulo 3, onde os judeus eles iam até João Batista para serem batizados. E eles achavam que eles eram salvos porque eles eram descendentes de Abraão, porque a religião judaica começou com Abraão, vamos dizer assim. Os judeus são descendentes de Abraão, mas João Batista dizia aos judeus que eram raça de víboras, que precisavam de conversão, que precisavam produzir frutos dignos de arrependimento, porque Deus poderia fazer de pedras filhos de Abraão. Os judeus, em tese, são israelitas que seguem a religião judaica. O próprio Jesus era judeu. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, era judeu, mas depois, com a sua conversão, ele se tornou um cristão. E o argumento de Paulo aqui, meus irmãos, é que ninguém será salvo por ser judeu. Ninguém será salvo por ser judeu. Veja ali o capítulo 2, o verso 28 e o verso de número 29, onde Paulo diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão que é somente na carne, porém judeu, o judeu aos olhos de Deus, é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Paulo mostra claramente, ninguém será salvo simplesmente porque nasceu em Israel, ninguém será salvo porque é descendente de judeu. Por que, queridos irmãos? Porque tanto os judeus como nós, todas as pessoas estão debaixo do pecado. Veja ali o capítulo 3, versos 9 e 10, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ou seja, o judeu tem alguma vantagem? Porque Paulo se inclui aqui, né? Temos nós qualquer vantagem? A resposta é não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, ou seja, Paulo havia demonstrado, que todos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aos olhos de Deus, sem Cristo, não há um justo nenhum sequer. Os judeus, é claro, tinham vantagem. Veja ali o capítulo 3, verso de número 1. Qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os judeus, eles receberam os oráculos de Deus, ou seja, as revelações de Deus, a palavra de Deus, mas o judeu tinha essa vantagem de ter recebido a palavra, só isso. A única vantagem que o judeu tem
é de ter recebido a palavra. Mas se o judeu não crer na palavra, não crer em Cristo, ele não será salvo. Hoje, meus irmãos, nós temos a palavra tanto quanto os judeus têm a palavra. A palavra hoje está em nossas mãos. Não há diferença nenhuma. O argumento central de Paulo é que para ser salvo, tanto o judeu quanto ou qualquer pessoa de outra nação precisa crer em Cristo. Esse argumento Paulo mostra especialmente lá no capítulo de número 1, versos 16 e 17. Vamos lá juntamente comigo. Capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas o judeu, para ser salvo, ele precisa crer no evangelho. O judeu, para ser salvo, precisa crer em Cristo. Caso contrário, meus irmãos, ele está perdido como qualquer outro homem. Talvez alguém esteja pensando que será salvo pelo seu sobrenome. Volte lá ao capítulo de número 2, o verso de número 17, onde diz assim: se porém, tu que tens por sobrenome judeu. Aquele que tem por sobrenome judeu não será salvo só pelo seu sobrenome. E nós também não seremos salvos só pelo nosso sobrenome. O sobrenome aqui, meus irmãos, é o nome que se sobrepõe como um sobrenome religioso. Talvez alguém pense, alguém que está aqui, ou alguém que está ouvindo essa mensagem pense: eu serei salvo por ter o sobrenome de católico. Porque os católicos, eles repousam a sua salvação, muitos deles, no sobrenome católico. Muitos repousam a sua salvação por cumprirem os sacramentos. Mas, meus irmãos, ninguém será salvo por isso. Ninguém será salvo também por ter o sobrenome de presbiteriano. Ah, eu sou presbiteriano. A nossa igreja está em Rancharia, já como igreja organizada há 90 anos. Ninguém será salvo por isso. A salvação, meus irmãos, consiste em ter Cristo. Para ser salvo, você precisa ter Cristo. Cristo precisa estar em você. A vida de Cristo tem que ser manifestada na minha vida e na sua vida. Alguns acham que serão salvos porque, eu tenho tal sobrenome. Meu bisavô foi pastor, meu avô foi pastor, meu pai é pastor, e eu tenho um sobrenome que é um sobrenome famoso dentro da religião. Ninguém será salvo pelo seu sobrenome. Para ser salvo é preciso ter Cristo, é preciso ter sido impactado por Cristo, é preciso ter sido transformado completamente por Cristo. O segundo argumento de Paulo contra os judeus é que os judeus se consideravam salvos porque eles guardavam a lei de Moisés. É claro que parcialmente, mas eles guardavam a lei de Moisés. Eu digo parcialmente, meus irmãos, porque ninguém pode guardar toda a lei. Nenhum ser humano jamais conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Jesus Cristo. Mas os judeus, eles se consideravam salvos por isso, porque eles eram guardiões da lei. Veja comigo o capítulo 2, a partir do verso 17, onde Paulo diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, ou seja, eles descansavam a sua salvação na lei. E Paulo diz: vocês se gloriam em Deus, conhecem a vontade e aprovam as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. O judeu estava persuadido de que ele era guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Muitas pessoas, meus irmãos, se acham salvas porque, entre aspas, observam a lei.
mas ninguém jamais observou a lei como os judeus. Os judeus eram rígidos observadores da lei, mas eles eram falhos em observar a lei, porque nenhum ser humano é capaz de observar a lei plenamente. E Paulo mostra isso. Paulo argumenta que, embora sendo rígidos, eles eram falhos. Veja ali o verso de número 21. Paulo diz assim: tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, Paulo está procurando mostrar que os judeus eram falhos na observação da lei. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e roubas os templos, te glorias na lei, mas desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa... É claro, queridos irmãos, Paulo não está pensando em alguma pessoa específica, mas Paulo está procurando mostrar que, em regra geral, os judeus que se gloriavam de ser cumpridores da lei, eles eram falhos em cumprir a lei. A lei, queridos irmãos, ela nos mostra que precisamos de um Salvador. Veja comigo o verso 19, capítulo 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz... Os irmãos estão comigo aí? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, ou seja, está falando dos judeus que viviam na lei, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será considerado justo perante o tribunal de Deus, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, meus irmãos, a lei, ela nos mostra o quanto somos pecadores. Ela nos mostra que precisamos de um Salvador. É interessante que quando Deus deu a lei a Moisés, e poucas pessoas observam isso, Deus deu a lei a Moisés, mas qual era o principal elemento da lei? A lei tinha dois elementos principais. Nós sabemos que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós, mas nós não conseguimos cumprir esses dois mandamentos. No final do dia, meus irmãos, o que nós vemos é que nós falhamos em amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto tempo você passa todo dia diante de Deus? Porque se você ama a Deus sobre tudo seu prazer estará nele. Nós amamos de fato ao próximo como a nós mesmos, meus irmãos. Todo dia eu vejo o quanto eu falo em cumprir esse mandamento. Às vezes nós falamos mal das pessoas, pensamos mal das pessoas, pecamos contra os nossos irmãos, até mesmo em nossas orações. Calvino, num momento de sinceridade dele, disse: até na minha oração mais sincera, há pontas de pecado. E o apóstolo Paulo nos mostra aqui, queridos, que tentar viver pela lei não dá. Então, a lei, ela tem dois elementos principais. Quando Deus entregou a lei a Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, está aqui a lei. Mas se você falhar em cumprir a lei, está aqui a solução: os sacrifícios. Os sacrifícios eram parte da lei. E os sacrifícios mostravam o quê? Que ao falharmos em cumprir a lei, Deus nos mostrava a sua graça. A graça já estava lá no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, eram sacrificados cordeiros todos os dias no Antigo Testamento. Um pela manhã e um pela tarde. E quando alguém se considera, isso de regra geral, pelo sacerdote, mas quando alguém pecava, algum pecado específico, oferecia sacrifício. Havia também a Páscoa, onde eram oferecidos sacrifícios. Toda a família tinha que oferecer sacrifício. E havia o dia da expiação, onde a nação inteira deveria oferecer sacrifício. Ou seja, o fim da lei era o sacrifício. Quando o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, Paulo quer mostrar que a lei nos leva a Cristo.
Porque os cordeiros que eram sacrificados, eles apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei tinha dois elementos principais: o sacrifício, que nos mostra o quanto somos pecadores, e o próprio Cordeiro, que nos mostra que precisamos de um Salvador. É o que Paulo quer mostrar aqui aos judeus. Paulo quer mostrar a todos os homens que, se queremos ser salvos, não podemos ser salvos pela lei, precisamos de um Salvador. Amém, igreja? E uma vez que nós entendemos aquilo que Cristo fez na cruz, que Ele cumpriu toda a lei por nós, nós somos livres, é o que Paulo argumenta lá em Gálatas. Agora nós não mais estamos obrigados à lei, nós somos livres, amém, queridos? A maldição da lei já não está mais sobre nós. É claro que nós precisamos observar a lei para agradar a Deus, porque a lei revela a vontade de Deus. E também para vivermos em paz, porque aquele que quebra a lei não vive em paz, mas não a salvação. O judeu se considerava que podia ser salvo pela observância da lei, nós não mais. Nós consideramos que somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém, igreja? Talvez alguém aqui, ou alguém que está nos acompanhando, pense que será salvo porque observa os mandamentos. Olha, pastor, eu sou uma boa pessoa, eu observo os mandamentos. Uma vez alguém me disse: pastor, eu guardo o sábado, então por isso eu serei salvo. Meus irmãos, ninguém será salvo pela observância da lei. Como eu disse, no final do dia, vemos o quanto somos pecadores. Para sermos salvos, nós precisamos observar um mandamento, que é o mandamento de crer em Jesus, como Senhor e Salvador. Por fim, queridos irmãos, e último ponto, os judeus se consideravam salvos pelo fato de terem sido circuncidados. Paulo começa esse argumento ali a partir do verso de número 25. Os judeus se consideravam salvos pelo fato de terem sido circuncidados. Então, os judeus se consideravam salvos, alguns por terem nascido judeus, outros se consideravam salvos por guardarem a lei, outros se consideravam salvos, ou de forma geral, eles se consideravam salvos por terem sido circuncidados. A circuncisão era o corte no prepúcio masculino, era o sinal da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Era uma marca. Então, todo judeu tinha essa marca. E o judeu, ele pensava o seguinte, que Deus olhando para ele, vendo nele aquela marca, ele estava salvo, porque a circuncisão era a marca dos salvos, segundo a mente dos judeus. E alguns rabinos, eles chegavam a dizer que Deus jamais mandaria para o inferno um homem circuncidado. Então eles descansavam nisso, no fato de serem circuncidados. Contra esse argumento, Paulo diz que a circuncisão, pela circuncisão, ela não tem nenhum valor. O que vale é observar a lei. Eu vou explicar para os irmãos. Veja ali o verso de número 25, onde o Paulo diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem circuncisão que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quando Paulo fala aqui sobre a observação da lei
Paulo não tem na mente dele, meus irmãos, o simples cumprir os mandamentos. Quando nós lemos toda a epístola aos Romanos, fica claro que para Paulo aqui, observar a lei é crer em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: se o judeu não crer em Cristo, a circuncisão dele não tem valor nenhum. Mas se o não judeu crer em Cristo, Deus vai considerar aquele estrangeiro como um filho de Abraão, porque ele creu em Cristo Jesus. Amém, igreja? O equivalente à circuncisão no Novo Testamento é o batismo. No Antigo Testamento a circuncisão, no Novo Testamento sai a circuncisão, entra o batismo. Algumas pessoas acham que serão salvas simplesmente pelo fato de que foram batizadas. Eu fui batizado, então estou salvo. Não está. Se você não crer em Cristo, se você não tiver um real encontro com Cristo, se você não for transformado completamente, ou transformada completamente por Cristo, você não está salvo, não está salva. É preciso ter Cristo. Amém, meus irmãos? É preciso ter Cristo. Sem a verdadeira ou sem a plena fé em Jesus, todos os homens, sem exceção, estão perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sem crer em Cristo, o homem perecerá, não terá vida eterna. E talvez alguém esteja perguntando: pastor, em que sentido devemos crer em Cristo? No sentido de que sem Ele, nós não somos salvos. No sentido de que sem Ele, nós não somos ou não temos em nós mesmos suficiência para sermos salvos. Para encerrar, eu quero fazer aqui algumas breves aplicações. A primeira delas, meus irmãos, é que a conclusão que temos é que sem Jesus todos os homens serão condenados perante o tribunal de Deus. E o judeu não é uma exceção. O caminho para ser salvo é a justiça de Deus. Se você ler Romanos, Paulo diversas vezes vai citar a justiça de Deus. A justiça de Deus significa que não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus, em Cristo. Para nós cristãos, ter o sobrenome de cristão é importante. Mas só o sobrenome não basta. Nós precisamos ser de fato cristãos. Precisamos ter Cristo e viver a vida cristã. Quando Cristo entra de fato em nossa vida, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Cumprir os mandamentos de Deus, meus irmãos, é muito importante. Porque a lei de Deus, ela revela o caráter de Deus, a lei de Deus nos mostra que Deus é perfeito, a lei de Deus nos mostra como devemos viver a vida e agradar a Deus, mas ninguém será salvo por cumprir a lei. Todos os dias nós quebramos a lei. Nós devemos repousar a nossa salvação, não no cumprimento da lei, mas devemos repousar a nossa salvação em Cristo. A salvação é pela graça, e graça significa favor imerecido. Sabemos, meus irmãos, que seremos salvos sem merecimento algum da nossa parte. Seremos salvos porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço da nossa dívida. Amém, igreja? E agora nós observamos os mandamentos de Deus com alegria, pela fé, porque queremos agradar a Deus. Essa liberdade que temos, da qual fala o apóstolo Paulo em Gálatas, porque nós não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça.
e observamos os mandamentos de Deus, porque queremos agradar a Deus, porque o Espírito Santo colocou esse desejo em nossos corações. Ser batizado é muito importante, é a marca dos salvos. Entretanto, ninguém será salvo por ter sido apenas batizado. Interessante que quando eu fui para Israel, e eu tive a oportunidade de ir lá 3 vezes, nós sempre visitamos lá o Rio Jordão. E alguns crentes, quando eles veem que tem pastores batizando ali no Rio Jordão, alguns crentes, eu quero ser batizado no Rio Jordão. E na mente de algumas pessoas, elas acham que sendo batizadas no Rio Jordão, sabe, alguma coisa maravilhosa vai acontecer, como se a água do Jordão fosse mais especial. Pastores famosos batizam pessoas ali, ou rebatizam pessoas, e essas pessoas colocam a sua fé naquele momento. Não. O batismo, ele é importante. E a água do Jordão não é mais especial do que a água de rancharia, não para o batismo. Seremos salvos pela fé em Cristo. O que Paulo, meus irmãos, quer nos levar a refletir são 2 coisas: o quanto a salvação está longe de nós e o quanto a salvação está perto de nós. A salvação, ela está muito longe, ela está muito distante, assim como galáxias estão distantes de nós. A salvação está longe daqueles que repousam a sua salvação no seu sobrenome, no cumprimento da lei, ou em algum ato religioso, como a circuncisão. Destes a salvação está longe, mas a salvação está perto para aqueles que confiam em Cristo, aqueles que consideram que por eles mesmos nunca alcançarão a salvação, sendo humildes de espírito, porque o humilde de espírito, como disse Jesus, o humilde de espírito é aquela pessoa que, olhando para si mesma, se vê vazia e considera que só Deus pode lhe dar a salvação. Para aqueles que creem em Cristo, a salvação está perto, porque Cristo é como uma ponte que transpõe um abismo intransponível para salvarmos. Cristo é a escada para a salvação. Cristo, meus irmãos, nós temos que nos agarrar a Cristo, não por regras, mas nem pelo poder da carne, nem pelo poder dos homens, mas pelo poder da fé. Confesse a Jesus os seus pecados e confie a Ele a sua salvação. Alegre-se em Jesus. Nele somos livres da condenação e da morte. Feche os seus olhos. Coloque-se diante de Deus. Louve a Cristo. Louve a Cristo. Louve a Cristo. Ele é o meu e o seu Salvador. Louve a Cristo. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estávamos perdidos sem Cristo, mas Ele veio até nós. Não há em nós nada que possa nos levar a merecer a salvação. A nossa segurança está em Cristo. Pai bendito, em nome de Jesus, ó Deus, que o teu povo possa compreender isso, ó Deus, para que tenha paz. Porque nós somos tão falhos, Senhor. Somos tão falhos. Mas o Senhor é gracioso.
E aí, diante das nossas falhas, nós olhamos para Cristo. E vemos, ó Pai, que nele nós somos salvos. Ó Deus amado, perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões. Nós não queremos viver pecando. Mesmo sabendo que a nossa salvação não está no cumprimento da lei, nós não queremos viver pecando, queremos viver de maneira santa, porque o Senhor é santo. Mas queremos, ó Pai, que a nossa salvação repouse somente em Cristo. Nele descansa o nosso coração e a nossa fé. Não tentaremos, não buscaremos ser salvos por nossos méritos, não procuraremos de forma alguma granjear méritos diante do Senhor, porque todas as nossas obras, por melhores que sejam diante dos homens, aos teus olhos, elas não passam de obras imperfeitas, mas Cristo é perfeito, e a obra de Cristo, a justiça de Cristo, é imputada a nós para a nossa salvação. Ó Deus, que os cristãos possam se alegrar e se regozijar em Cristo a cada dia e a cada manhã. E quando o inimigo colocar dúvidas em suas mentes, em seus corações, que as dúvidas sejam dissipadas, olhando somente para Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos estar cantando.